Olá, instrutores! Eu me chamo Ana Késia e eu sou líder master de desbravadores e hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre organização de cerimônias. Eu também sou a secretária da coordenação da CEAM e eu espero que a gente possa aprender um pouco mais hoje. E como primeiro passo, nós vamos aprender o que é organização. Organização é uma combinação de esforços individuais somados a recursos materiais, tecnológicos, administrativos e financeiros com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Então, a organização das nossas cerimônias, elas são justamente para que nós possamos demonstrar para o nosso público que nós somos organizados e que nós queremos transmitir também a palavra de Deus e que Deus, no seu contexto, e a nossa igreja, ela é organizada também. Assim, como primeiro passo para uma organização de cerimônias, nós precisamos montar um cronograma de atividades. E esse cronograma de atividades, você vai discorrer a finalidade dele, né, dessa atividade. Se você for fazer um workshop de Ordem Unida, você vai colocar lá qual é a finalidade desse workshop. E você vai colocar a execução, e nessa execução você vai colocar onde vai ser o local, o horário, e aí você faz a atividade, o cronograma de atividade propriamente dito, né? Você vai colocar os horários, a atividade e os responsáveis. E aí, para cada atividade, você precisa ter um responsável específico para isso. E a montagem de um cronograma de atividades é algo que todo mundo já está familiarizado. Se você não estiver familiarizado, nós vamos aprender juntos a montar um também. Continuando, além de você montar um cronograma, você também precisa montar um roteiro. E esse roteiro, ele necessita de um mestre de cerimônia. E esse mestre de cerimônia, ele vai conduzir toda a sua cerimônia. Então, se você quer fazer uma cerimônia de admissão em lenço, você precisa ter um roteiro para que o mestre de cerimônia ele consiga ler de forma solene, né, todas as informações que serão passadas para o seu público, para que o público também não fique voando. E aí, nós temos um modelo de roteiro. E esse aqui é um modelo de roteiro do concurso de Ordem Unida. E aí, o mestre de cerimônia vai falar: senhoras e senhores, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário. E o mestre de cerimônia, ele vai ser alguém que vai falar de forma solene. Então, ele não vai chegar lá e vai falar: boa tarde, galera, vamos começar agora o concurso. Não. Se é uma cerimônia e você quer transmitir seriedade, você precisa usar palavras também que tragam seriedade, como senhoras e senhores, prezados, e assim por diante. E aí, continuando o nosso modelo, você vai falar a finalidade da sua cerimônia. Nós estamos aqui para participarmos juntos da cerimônia de admissão em lenço ou outra cerimônia que você for planejar. E você vai, então, né, depois de falar para o público qual é a cerimônia, você vai falar para eles, né, olha, convidamos a todos a participar, se colocando em pé para a entrada das bandeiras, né? Ou então para cantar o hino nacional, e assim sucessivamente. E aí, depois disso, né? Depois que você segue o roteirozinho de que entra as bandeiras, canta os hinos, entra os ideais, e aí os ideais na sequência correta, né? Lei, não, né? Voto, lei, alvo, lema, e assim sucessivamente. Então, todos têm que seguir a sua ordem correta. Não esqueçam de nunca deixar trocar as ordens. Siga as ordens, que aí você também consegue ensinar aos outros como que realmente funciona, tá bom? E uma coisa muito importante, que é o que eu já falei, que é sobre ideais. Quando nós temos o roteiro, geralmente, nós seguimos os ideais da forma correta. Mas,
Quando nós não temos roteiro, nós geralmente fazemos o quê? Trocamos as ordens dos ideais. E aí, alvo e lema vem antes do voto e da lei e causa uma confusão tremenda quando a gente está conduzindo uma cerimônia. Mas os ideais, antes de nós falarmos a ordem correta deles, nós vamos entender um pouco mais sobre eles. E lá no Manual Administrativo dos Desbravadores diz o seguinte, que os ideais eles são como pedras angulares do Clube de Desbravadores. E os ideais também são o fundamento de todo o seu programa. Então, quando você for fazer uma cerimônia, você necessita sempre ter os ideais. Então, não me venha dizer, não, a gente vai começar atrasado, então não dá para fazer os ideais, vamos correr para fazer logo o hino inicial. Não, você necessita, é importante sempre ter os ideais. Mesmo que você faça reduzido, mas tenha os ideais. E um conselho meu, coloque todos os ideais, tá bom? E lá no Manual Administrativo dos Desbravadores, o MAD, ele tem algumas informações gerais para nós, e nós vamos aprender um pouquinho mais com essas informações gerais. E a primeira delas é a seguinte, cada membro do clube deve ter todos os ideais gravados em sua mente e em seu coração. Ou seja, quando o seu desbravador ele for recitar o ideal lá na frente, ele precisa saber o ideal decorado. Ele precisa saber aquele ideal tem que estar na mente, no coração, onde ele for. Se ele for beber água, ele tem que saber aquele ideal. Se ele for abrir a Bíblia, ele tem que saber aquele ideal. Se ele for dormir, ele tem que saber o ideal, tá bom? A segunda informação geral é a seguinte, os ideais devem ser recitados em todas as reuniões e atividades especiais. Quando o MAD fala sobre recitados, ele está falando o seguinte, o ideal que o seu desbravador for falar, ou que você for falar, ele tem que ser dito sem repetição. Você tem que falar ele sem precisar olhar, você que vai falar, sem precisar olhar num recurso visual, tá bom? E em todas as reuniões e atividades especiais, ou seja, reunião do clube precisa, obrigatório ter ideais. Em cerimônias, também precisa ter os ideais. A terceira informação é que a posição dos desbravadores no momento de recitá-los é regida pelo regulamento de uniformes do Ministério de Desbravadores. Ou seja, os 2 votos e os demais ideais, a posição em que eles vão ficar vai ser regida pelo RUD. Então, o RUD, se você for abrir lá, vai ter ele lá descrito na página. A quarta informação geral é que em programações especiais ou em cultos na igreja, devem se levar cópias impressas ou projetar os ideais. Então, quando você for fazer uma cerimônia na igreja ou uma programação especial, você deve levar cópia impressa ou um recurso visual desses ideais para que a igreja que não conhece, né, ela possa acompanhar o seu desbravador e recitar junto com ele os ideais. E um destaque também eu dou para o manual administrativo lá na página 129, que diz o seguinte, um segundo pilotão formado por 8 desbravadores deve se posicionar à frente do clube, formando uma fileira. Eles deverão dirigir o momento dos ideais na seguinte ordem, da direita para a esquerda. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os ideais eles vão se dispor, né? Eles vão se organizar da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, quem vai entrar vai ser o voto, a lei, o alvo, o lema, o objetivo, o propósito e o voto de fidelidade à Bíblia. E aí o propósito, nós sabemos que ele é direcionado para o Ministério Jovem, né? Mas ele também faz parte dos nossos ideais. E o último desbravador que vai entrar é o desbravador que faz a oração. Então, é importante também entrar a oração junto com o pelotão dos ideais.
E seguindo, cada desbravador que está à frente para dirigir o momento dos ideais deve anunciar o ideal e, em seguida, todos os presentes recitam juntos. Então, eu chego lá e falo alvo. Eu vou falar o alvo e aí todos que estão comigo, né? Os ideais que estão comigo e o público que está me olhando vai falar junto comigo, né? Eu vou falar alvo, aí todo mundo vai falar a mensagem do advento a todo mundo em minha geração, todos juntos. E aí vem o exemplo aqui. Exemplo, fulano diz lei, em seguida todos recitam a lei do desbravador ordena-me. Então, você chega lá no seu clube, deleta da mente de todo mundo que tem que falar repetido, não. Deleta isso da sua mente, esquece, apaga. Você fala lá, olha, todo mundo vai falar junto. Eu falo a lei, todo mundo fala, a lei do desbravador ordena-me. Esqueçam que é repetido para tudo, para a lei, para o voto de fidelidade à Bíblia, para tudo. E aí, continuando, no caso do voto e do voto de fidelidade à Bíblia, é necessário fazer uma posição especial conforme estabelece o regulamento de uniformes do Ministério de Desbravadores. Então, no voto e no voto de fidelidade à Bíblia, é necessário fazer uma posição especial, e essa posição especial a gente encontra onde? No RUD. Então, o RUD e o MAD, ele tem que ser o seu guia para cerimônias, para sua cerimônia ser uma excelente cerimônia, ser uma cerimônia organizada e bem bonita. Ainda sobre informações gerais e abrindo, né, um parêntese bem grande, né, porque cerimônias também está um pouco relacionada com a Ordem Unida, e abrindo um pouco esse parêntese, né, eu trouxe um trecho lá do MAD, lá da página 143, que fala assim: a Ordem Unida sempre deverá ser dirigida por um instrutor que siga os princípios cristãos defendidos pelos adventistas do sétimo dia, de forma a não ridicularizar e nem menosprezar ninguém, fazendo com que o desbravador que errou o comando pague com alguns castigos físicos. O instrutor deve tratar todos de forma igualitária e respeitando as limitações individuais, mas mesmo assim mantendo uma postura firme de forma a obter o respeito do grupo. Então, você, instrutor, seja de Ordem Unida, seja de ideais, seja um instrutor de cerimônias, você necessita, é obrigado a tratar o seu desbravador de uma forma humana. Você trata o seu desbravador não xingando ele, não tratando ele mal, não agredindo ele ou castigando ele. Você precisa dizer para o seu desbravador que quando ele alega que ele não consegue, você precisa dizer para ele que ele consegue ou que ele vai conseguir, que você já esteve no lugar dele e que você conseguiu e hoje você está ensinando ele. Então, você necessita fazer isso. E que você também precisa ser alguém que acredita nos princípios adventistas, porque você é o espelho para ele. Então, o que você ensinar, ele vai estar aprendendo. E, além disso, fala também de que é proibido a qualquer clube de desbravadores realizar ou promover instrução, treino ou concurso de Ordem Unida nas horas sabáticas. Então, assim, você que gosta de fazer Ordem Unida nas horas sabáticas, não faça. É proibido. Não faça, não faça, não faça. Outra coisa importante, e foi algo que eu destaquei aqui também, não se marcha na igreja, se anda de forma garbosa. Então, na igreja, quando os cultos forem nas horas sabáticas, ou no domingo, ou na sexta-feira, você não vai marchar na igreja, você vai andar de forma garbosa. E também você não vai dar comandos à igreja, ao seu público. Você vai pedir, convidamos, por gentileza, né? A gente vai tratar o nosso público de forma solene, não na forma de voz de comando de Ordem Unida. Agora, quando for se dirigir ao grupo específico de desbravadores que estão lá junto com a igreja, aí você fala, desbravadores, você dá um destaque, uma ênfase para os desbravadores. Desbravadores, posição de oração,
né? Você dá a voz de comando para os desbravadores, mas também seguindo a solenidade do programa, tá? E, além disso, nunca, gente, assim, é importante destacar que nunca façam na vida de vocês. Se você já fez, se corrija. Não faça ordem unida nas horas sabáticas. Seja qualquer coisa. Você quer fazer uma entrada bonita dos porta-bandeiras, dos ideais, e quer que eles entrem marchando. Não. Esqueça. Eles têm que andar de forma garbosa para mostrar a solenidade do evento nas horas sabáticas, tá bom? E também nunca comandar a igreja. Você vai convidar a igreja a participar. Outra coisa importante são a ordem dos ideais. E a ordem dos ideais é algo que nós sempre erramos. Eu falo isso porque eu também já errei algum dia. Então, nós estamos aqui juntos para nós consertarmos isso. A ordem dos ideais, segundo o manual administrativo, é a seguinte. Primeiro o voto, depois a lei, depois o alvo, aí vem o lema, o objetivo, o voto de fidelidade à Bíblia e, por último, a oração. É sempre essa ordem. Voto, a lei, o alvo, o lema, o objetivo, o voto de fidelidade à Bíblia e a oração. Nunca esqueçam essa ordem. Essa ordem é a ordem que você deve saber a sua vida toda. Quando você for fazer os ideais lá na reunião do clube, essa ordem. Ensine para o seu conselheiro essa ordem, para o seu desbravador essa ordem. São 7 pessoas que vão entrar, 6 ideais e o último é a oração. Então, não esqueça essa ordem. Ela é uma ordem muito importante e é uma ordem importante também para o sucesso da nossa cerimônia. A nossa cerimônia, se ela ocorrer numa ordem totalmente errada, nós vamos transmitir para o nosso público e para quem conhece de desbravadores que nós não nos preparamos de fato. E não é isso que nós queremos. Quando nós estamos tratando de organização de cerimônias, nós queremos trazer a seriedade que nós estamos preparados para fazermos cerimônias bonitas e bem elaboradas. E para nós finalizarmos, a minha dica para todos os instrutores de desbravadores é a seguinte. Tenham com vocês, durmam com eles, com 3 livros. Com a Bíblia, com o Manual Administrativo dos Desbravadores e com o Regulamento de Uniformes. E eu espero que todos vocês tenham aprendido algo novo ou tenham relembrado e que vocês sempre sigam a Bíblia, o MAD e o RUD. E é isso aí.